Na aula passada, nós falamos dos principais documentos fiscais que a sua empresa pode emitir. E hoje a gente vai mostrar esses modelos de notas fiscais e tudo a ver com documento fiscal. A gente vai falar de dois programas de incentivo do governo, que é o Nota Fiscal Paulista e a Nota Fiscal Paulistana. Se você tem interesse nesses dois tipos de programas que geram crédito para o consumidor que pede aqueles documentos fiscais, fique nesse vídeo. Os principais documentos que uma empresa pode emitir são esses aqui: ANFE, CTE, CFE e NFS. Os três primeiros documentos fiscais que a gente vai falar, eles precisam de um sistema emissor. Então, você vai ter que comprar a licença de um sistema, preencher as informações de você, que é emitente, preencher as informações de cada um dos seus clientes, vai preencher as informações dos seus produtos, dos seus serviços que você vende. E ao preencher essas informações e fazer a transmissão dessa nota fiscal via certificado digital, vai gerar para você, então, um arquivo chamado XML. E é justamente essa extensão de arquivo que é a sua nota fiscal. Então, esse é o documento que você tem que guardar durante 5 anos na sua empresa para caso de fiscalização, seja da Receita Federal ou seja do Estado. Então, é esse o arquivo original da nota fiscal que você tem que guardar. Já a NFS, que é a nota fiscal de serviço, a Prefeitura de São Paulo não liberou um XML, porém, se você emitiu a nota fiscal, com certeza vai estar lá no portal da sua prefeitura. Lembrando que a NFS, cada prefeitura tem um layout diferente, tem um modelo de nota diferente. Então, está sendo criado pela Receita Federal um portal nacional da NFS. Então, já está sendo implantado esse novo portal. A partir de abril de 2023, quem já está utilizando esse portal são as empresas MEI, microempreendedores individual. O restante das outras empresas ainda não estão implantadas, porém logo mais será habilitado e será gerado então uma nota fiscal de padrão único, modelo nacional para esses tipos de nota fiscal. Por enquanto, você ainda emite na sua prefeitura. Esses XMLs que a gente acabou de mencionar para esses documentos fiscais, fica impossível você visualizar as informações que contém dentro dele, porque eles estão tudo comprimidos. Se você der 2 cliques nesse XML, eles vão abrir dessa forma para você. Ainda assim, fica impossível você enxergar aí as informações da nota fiscal eletrônica. Então, para ajudar no entendimento desse arquivo XML, foi criado um documento auxiliar. A gente está falando então do DANF, para a nota fiscal eletrônica. O DANF, ele fica com esse layout para você melhor visualizar as informações do documento fiscal. Então, ele tem esse layout. Então, no cabeçalho da nota fiscal, sempre vai ter o emitente do documento, o vendedor, quem está emitindo o documento fiscal. Então, veja que aqui a gente tem o nome da empresa, os dados cadastrais dela, a gente também tem o número sequencial da nota fiscal que essa empresa está emitindo, a gente tem esse código de barra junto com essa chave de acesso, significa que você transmitiu essa nota fiscal com o seu certificado digital. E o número de protocolo de autorização significa que o Cefaz do seu estado recebeu essa nota fiscal e já consta lá na base de dados do seu estado. Logo no campo abaixo, a gente tem os dados do destinatário. Então, quem é o comprador, quem é o cliente que está recebendo essa mercadoria. Então, aqui vai ser os dados cadastrais desse seu cliente. Logo no campo abaixo, a gente tem um cálculo do imposto. Então, quem está emitindo esse documento vai ter que pagar imposto. Então, aqui será destacado o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI, no caso de uma indústria, e todos os impostos envolvidos nessa operação dessa nota fiscal. Lembrando que nesse campo, o valor total da nota fiscal vai já estar incluso todos os custos envolvidos nessa operação. Então, todos os impostos mencionados têm que estar dentro do seu preço já. Lembrando que as empresas do Simples Nacional não fazem os destaques dos impostos nesses campos, por ter que pagar seus impostos numa guia única mensal. Então, não se destaca aqui os impostos na hora de emitir as suas notas fiscais. Já no campo abaixo, em azul, a gente tem os dados do transportador. Então, razão social, endereço, placa do veículo que ele vai transportar suas mercadorias de venda, quantidade de caixas que ele vai estar transportando. Então, todas essas informações têm que constar aqui no documento fiscal. No campo abaixo, a gente tem os dados do produto. Então, sua empresa ela tem que ter uma tabela de lista de produtos com o número do código do seu produto dentro da sua empresa, uma descrição de serviço, um código NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Cada produto existe um NCM para ser cadastrado dentro do seu sistema,
existe o CFOP, que é o Código da Operação Fiscal, que nada mais é que um código que vai determinar qual é a operação que você está fazendo aqui nessa movimentação de mercadoria. Então, existe uma tabela de CFOP imensa com vários códigos. Então, tem código para venda de mercadoria, para remessa, para retorno, tem código de devolução. Então, você tem que saber exatamente qual é a operação que você está fazendo para selecionar o código correto. Tem a quantidade, valor unitário e o valor total. Então, esse produto que está sendo vendido aqui é uma quantidade. Se por acaso fosse 2 iguais a esse produto, você colocaria 2. Agora, se for um código diferente de produto ou uma descrição diferente, você tem que colocar linha a linha, item a item de cada produto que está sendo vendido. Logo no rodapé dessa nota fiscal, a gente tem o campo dos dados adicionais. Então, são informações complementares para o fisco. Identificar a operação que você está fazendo. Então, se é uma operação que tem imunidade, que tem benefício fiscal, alguma isenção, é aqui que você vai mencionar essa lei. Então, é nesse campo que você vai determinar essas informações. Então, esse é o documento fiscal chamado DANF, que é Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Então, muito melhor do que visualizar o XML que fica dessa forma. Agora, a gente tem o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Então, o XML também vem nesse mesmo formato, porém, o documento auxiliar do CTE, chamado DACT, ele tem esse layout aqui para nos ajudar. Então, sempre no cabeçalho da nota fiscal é o emitente do documento, que no caso é o transportador da mercadoria. Então, vem os dados cadastrais, CNPJ, endereço desse transportador. A gente tem a numeração desse CTE sequencial desse transportador. Tem também a chave de acesso e o protocolo de autorização, que significa que foi transmitido via certificado digital, certo? Logo no campo abaixo, a gente tem os dados dos envolvidos nessa operação, porque o CTE é um documento diferenciado. Não existe só o emitente e o destinatário, existem outras pessoas que podem estar envolvidas ali nessa circulação de mercadoria. Então, a gente tem os dados que possa ter do remetente da mercadoria, quem está mandando a mercadoria de um ponto a outro. A gente tem os dados do expeditor. Expeditor é aquele que contém a mercadoria em sua posse. Possa ser que o remetente da mercadoria não esteja fisicamente com ela, então pode estar junto com o expeditor que vai desembaraçar essa mercadoria para colocar no caminhão. Já o tomador de serviço, em regra, é quem paga o CTE, então é quem está tomando o serviço do frete, do transporte. Já o campo do destinatário, em regra, é quem vai receber a mercadoria, é quem se destina àquela mercadoria. No entanto, esse destinatário pode ser que não vá receber de fato a mercadoria física, então seja incluído aí então os dados de algum recebedor para receber essa mercadoria desse transportador. Então veja que tem várias informações, vários dados, várias pessoas envolvidas nessa operação. Você tem que saber exatamente o que está sendo feito e para onde essa mercadoria vai, quem são essas pessoas e colocar cada uma no seu lugar correto de preenchimento. Logo nos dados abaixo, a gente tem as informações, então, do produto que está sendo transportado. Você precisa mencionar quantas caixas, qual é o peso, qual é o valor dessa carga que você está transportando. Então, essas informações da mercadoria é muito importante você preencher corretamente. Logo abaixo, nesse campo em rosa, a gente tem o valor total da prestação de serviço. Então, aqui é o valor que o conhecimento de transporte, que o transportador vai cobrar por esse transporte. Logo nessa linha abaixo, em azul, tem o cálculo do imposto que envolve essa nota fiscal. Então, aqui é a tributação, a base de cálculo e o imposto que vai ser cobrado nesse documento fiscal. Essa linha aqui em azul mais escura, você vai informar todas as chaves de acesso dos documentos fiscais que você está transportando. Então, a mercadoria que você está transportando tem um documento fiscal de venda sobre aquela mercadoria. E é justamente esse documento que você vai mencionar aqui a chave de acesso. Então, esse é o documento fiscal chamado DACT, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, se você é um transportador que vai circular aí alguma mercadoria. Quando a gente fala, então, de cupom fiscal eletrônico, a gente está falando de um outro tipo de documento que você, se for um estabelecimento que vende direto para pessoas físicas, consumidores finais, precisa comprar um equipamento chamado SAT para poder fazer a impressão desse tipo de documento. Esse SAT que você comprar vai vir com uma numeração, essa numeração você vai configurar, vai vincular junto com o seu CNPJ, lá na Cefaz do seu estado, e seu contador vai poder te ajudar. Esse documento fiscal, quando você fizer a impressão dele, vai sair lá no cabeçalho os seus dados cadastrais, obviamente,
junto com os dados do consumidor, se por acaso ele pedir para colocar o CPF dele. Abaixo a gente tem a descrição de cada produto que está sendo vendido nessa operação de venda. E também, logo abaixo, no rodapé, a gente tem os dados do SAT, a numeração do equipamento que você comprou, que vinculou no seu CNPJ. E também uma chave de acesso, que significa que você transmitiu esse documento fiscal através do seu certificado digital. Então, esse documento, chamado CFE, que é o Cupom Fiscal Eletrônico, são os estabelecimentos presenciais que emitem para os consumidores finais. Eles são aqueles documentos amarelinhos, tá? O outro documento fiscal que a gente vai mencionar é a NFS. Ela não gera um XML, porém ela gera um modelo de nota. E lá na Prefeitura de São Paulo, ela tem esse formato aqui. Então, a nota fiscal da Prefeitura de São Paulo vem com uma numeração de nota fiscal sequencial, a data e hora que você emitiu e um código de verificação, que significa que você transmitiu lá no portal da sua prefeitura. Logo abaixo, a gente tem os dados do prestador. Esses dados são automáticos da Receita Federal e da prefeitura que você está cadastrado. Então, se por acaso esteja divergente alguma informação, precisa fazer uma alteração contratual e atualizar esses dados lá na base da sua prefeitura. Assim também vem os dados do tomador automático, você não preenche manualmente. Logo abaixo tem os dados da descrição dos serviços. Então aqui é um campo livre que você pode colocar qualquer informação, seja dados bancários, vencimento, detalhar melhor o serviço que você está prestando. Então aqui é um campo livre. Nessa linha em verde tem um valor total do serviço. Então aqui você vai mencionar o valor bruto que você está prestando de serviço. Já nessa linha em laranja são as informações de impostos retidos. Então, determinados tipos de serviço, a legislação prevê a retenção do imposto. Então, você precisa saber se o seu código de serviço tem essa retenção, quais são os impostos que têm a retenção e qual é o percentual dessas retenções. Então, tudo isso você vai precisar perguntar para o seu contador. Na linha em rosa é o código do serviço. Se por acaso você não achar o seu código, você precisa fazer uma alteração contratual, incluir uma atividade nova e habilitar esse código lá na sua prefeitura para que fique disponível para o uso. Já nessa linha em azul, são as informações de deduções. Então, deduções são para determinados tipos de empresa que pode abater algum valor do cálculo do imposto. Então, empresas de construção civil, por exemplo, onde tem materiais envolvidos na prestação, ele pode tirar o valor dos materiais da base de cálculo do imposto. Então, é aqui que ele vai mencionar esses materiais. Já a base de cálculo do imposto, em regra, é o valor total do serviço, mas se caso você tiver alguma dedução, vai ser diminuído esse valor. Já a alíquota, ela está prevista na tabela da sua prefeitura, um percentual de alíquota de imposto, e ele varia sempre de 2% a 5%. Vai depender aí do código de serviço que você está prestando. Isso quem determina é a própria prefeitura do seu município. O valor do ISS, que será destacado aqui, 5% sobre o valor total do serviço. Quem destaca esse imposto aqui são empresas do lucro presumido e do lucro real. Empresas do Simples Nacional não fazem esse destaque de imposto. Se estiver fazendo, está errado. Precisa configurar o seu portal da sua prefeitura de forma correta. Então, essa é a nota fiscal da Prefeitura de São Paulo nesse layout. Lembrando que cada prefeitura vai ter um modelo, um formato diferente. Essa aqui é o modelo de São Paulo. Na aula passada, nós também falamos dos documentos que não são fiscais, aqueles que não são transmitidos e que é meramente informativo para a sua empresa. Então, a gente falou do orçamento que você pode ter aí na sua empresa para enviar para o seu cliente, conhecer o valor total do seu serviço. A gente mencionou também o recibo, que é as pessoas físicas que emitem como autônomas, né? Então, você coloca os seus dados e os dados do cliente, descreve o seu serviço que você está prestando e o valor total. Pessoas jurídicas não devem emitir recibo em hipótese alguma. Já as faturas que a gente tinha mencionado que as empresas também não podem emitir, existe uma única exceção, que são para os serviços que fazem locação de veículos, de máquinas, de equipamento. Esse tipo de empresa pode emitir uma fatura de locação, porque esse tipo de serviço não consta lá na tabela da Prefeitura de São Paulo. Então, esse é o único serviço que pode emitir uma fatura. Os demais, todos têm código de serviço e devem emitir lá no portal da sua prefeitura. Então, esses são os documentos fiscais que não são transmitidos e que são meramente informativos para o controle interno das suas empresas.
O que determina faturamento, o que pode ser registrado na sua contabilidade, são os documentos fiscais que realmente você transmitiu via certificado digital. Esses documentos que a gente acabou de mencionar, eles são não só importantes para aqueles que estão emitindo, mas também para aqueles que estão recebendo. Então, o governo criou incentivos fiscais para aqueles que pedem os documentos fiscais transmitidos. Então, criou-se o programa do Estado, que é o Nota Fiscal Paulista, e criou-se um outro programa da Prefeitura, dos municípios, que é o Nota Fiscal Paulistana. Então, é isso que a gente vai ver agora. A Nota Fiscal Paulistana é um programa que gera créditos através da NFE e do CFE. Esses documentos fiscais, quanto o crédito, ele é administrado pelo Estado. E esse programa, ele serve tanto para pessoas físicas, como também para pessoas jurídicas do Simples Nacional. Os créditos adquiridos nesse programa, eles podem ser deduzidos, então, do seu IPVA, como você também pode participar de sorteios e de prêmios dentro desse programa. Da mesma forma, funciona o Nota Fiscal Paulistana, que é um outro tipo de programa, porém o documento fiscal desse programa chama-se NFS, e eles são administrados pelos municípios. Então, todo o crédito que é gerado desse tipo de documento, você pode abater então no seu IPTU, permite participar de sorteios e de prêmios. Tanto pode participar pessoas físicas como jurídicas desse programa. Basta você informar seu CNPJ e o seu CPF. Os dois programas têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade. É incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal das empresas. E isso vai ajudar na fiscalização dessas empresas, como também vai combater a sonegação de impostos, porque uma vez o documento emitido, fica muito mais fácil o governo, o Estado, a Prefeitura fiscalizar e cobrar aqueles impostos devidos. A gente não pode deixar de mencionar a relação entre o faturamento da empresa com as compras e também a renda da pessoa física com as compras que ela coloca o CPF dela. Então tem que ter uma relação lógica para isso. Se você é pessoa física e declara uma renda de R$ 2.000 lá na Receita Federal no seu imposto de renda, obviamente as suas compras elas não podem ser superior a isso. Então tem que existir uma lógica desses números. Tanto o Estado como o município pode muito bem passar essas suas compras para a Receita Federal e lá você cair na malha fina por omissão de renda. Então é muito importante ter esses números na sua mente do que você vem declarando como renda e do que você vem comprando aí no seu CPF. Da mesma forma, as empresas. Então, o faturamento de R$ 10.000 de uma empresa, ela não pode se exceder numa compra, porque logo o Estado identifica que está omitindo ali alguma receita, alguma venda, já que as compras dela foram muito superiores. Então, esses são pontos de atenção, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, que adquirem esses dois tipos de programa. Também não posso deixar de mencionar que não são todos os tipos de nota e não são todos os tipos de produto ou serviço que vai te gerar crédito, tá? Então, são determinados tipos de produtos e serviços. Por quê? Pode ter produto que tem isenção, que tem imunidade, que tem algum benefício fiscal e não gera imposto. Então, se não gera imposto naquela operação, o Estado ou a Prefeitura ela não tem como repassar um pouco desse imposto para você, consumidor. Então, por isso, não são todos os documentos que te geram crédito. Então, eu vou te mostrar agora a tela da Nota Fiscal Paulista, se você tiver o cadastro para fazer. Aqui é a tela inicial, então, se você é um contribuinte do Simples Nacional, você vai flegar esse campo, e se você for consumidor, vai flegar esse. Vai colocar seu CPF, seu CNPJ e a sua senha. E caso você não tenha, você pode fazer nesse mesmo local. Esse acesso serve tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. Então, é essa mesma tela que você vai enxergar. O próximo passo ao entrar no sistema vai ser essa carinha que você vai identificar. Então, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, no programa Nota Fiscal Paulista, vai ser essa tela que você vai enxergar. Então, nesse menu em cinza, você vai enxergar consultar e logo você pode flegar aqui em recebidos, que vai ser todos os documentos que você, pessoa física ou jurídica, recebeu das empresas. Então, logo em seguida, você vai já conseguir visualizar os créditos que você tem disponível desses documentos recebidos. Então, esse aqui é o programa Nota Fiscal Paulista, que tem a ver com os créditos da nota fiscal eletrônica e dos cupom fiscal eletrônico que você pede aí nos estabelecimentos. Agora, o outro programa que a gente falou é o Nota Fiscal Paulistana, que advém de créditos
da NFS, que é as notas de serviço. Essa tela para você entrar serve tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Então você vai colocar o seu CNPJ ou CPF e a sua senha. E caso você não tenha essa senha, você também pode fazer o seu cadastro. A próxima tela, após você entrar, você vai se deparar com essa tela. Então, se você é pessoa jurídica, é esse o layout do seu acesso que você vai ver. Então, se você é pessoa jurídica, você vai notar nesse menu lateral Meus Créditos. É nele que você vai clicar. Logo, você vai conseguir visualizar a quantidade de notas que você colocou o seu CNPJ. Vai ver a total de créditos que já estão calculados e também o crédito que está disponível para saque ou para utilização no seu IPTU. Então, essa é a tela, é a carinha da pessoa jurídica que acessar o seu programa Nota Fiscal Paulistana. Agora, já a pessoa física, quando informar o seu CPF, vai ter um outro layout aí no programa. Então, é muito similar, porém é um pouco diferente o layout. Mas tem a quantidade de nota que você colocou o seu CPF, que você recebeu, e tem o valor dos créditos que você tem já disponível. Aqui também tem os sorteios que você pode participar. Então, esse é a carinha da Nota Fiscal Paulistana para quem é pessoa física e quer visualizar se tem algum crédito. Então, esse vídeo foi para mostrar os documentos fiscais que a sua empresa vai emitir e também falar um pouquinho desses créditos, desses dois programas, que é muito importante para quem faz tudo certinho e não tem problema nenhum em colocar seu CNPJ, o seu CPF nessas notas fiscais. Afinal, gera um créditozinho aí que faz toda a diferença muitas vezes. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.